Padre Jones, queridos diáconos, nós entramos, não é, a cada ano, a igreja, ela nos coloca nessa dinâmica do ano litúrgico, e os textos já vão apontando para a dinâmica das coisas finais, do desfecho, até para nos acordar que a única constância, a única permanência da nossa vida é a impermanência. Não há uma permanência aqui neste plano de nada, nem das virtudes, nem dos dons, nem das pessoas. A única coisa que é permanente, que as Escrituras nos lembram, é o amor. Lá em Coríntios, no capítulo 13, primeira epístola, diz que agora persistem a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Só o amor vai permanecer. O fim. E é importante que a gente perceba e acolha esta palavra que tem uma nota de saudade e que é difícil. Não é bom, não é muito fácil administrar a noção, a questão do fim. Eu me recordo de uma novena a São Geraldo Magela, que é um santo redentorista, né, da minha congregação, e o autor, Padre Braz Delfino, no 9º dia da novena, eu sempre me lembrava desse texto, porque ele falava assim: a morte é triste como um fim de festa. Está acabando. Mas aí é preciso que a gente tome consciência do sentido de fim. Eu quero falar com vocês hoje, a partir da palavra, em 4 sentidos de fim. O fim. Primeiro fim é o término. Os ciclos acabam. O mundo não acaba. Tudo acaba. O mundo também vai acabar. O mundo acaba, existem pessoas que falam, o mundo acaba para quem morre, também. Mas o fim é o término. Como é que nós lidamos com o fim enquanto término? O fim de um ciclo, o fim de uma história, o fim da vida. Normalmente o fim, enquanto término, é algo que a gente tenta até mesmo afastar da mente, do coração, porque é difícil quando a gente pensa nisso, sobretudo quando é o fim das coisas boas, o término das coisas boas. Mas isso deveria nos deixar mais humildes e mais confiantes. Primeiro, que quando você está diante de alguma coisa difícil, de uma dor, você ter aquela tranquilidade que vai passar. A gente está vivendo esse tempo ainda de pandemia, mas, puxa, já estamos vivendo um tempo diferente daquele do auge. Está doendo ainda muito. Mais de 610 mil vidas
ceifadas pela pandemia, mas está passando, vai passar. A dor que você sente vai passar, a tristeza que você sente vai passar, o problema que você está vivendo vai passar. Mas também nos deveria deixar humildes para percebermos que as alegrias, as conquistas, elas também não são definitivas, e não nos apeguemos de uma forma férrea, até mesmo aquelas coisas que são boas, porque se elas terminarem, se chegarem ao fim, quantas pessoas não suportam? Mas era tão bom, por que Deus me tirou? Como se Deus nos marcasse, não, Ele está gostando muito disso, então eu vou tirar. Sejamos humildes, as pessoas e as coisas nos são dadas como presentes, como dádivas. Então, a humildade, ninguém é dono de ninguém e de nada. O fim como término, o fim, então, também como condição, é a nossa condição humana, é a nossa condição criatural. Só Deus é eterno. Nós estamos inseridos no tempo. Falar de fim e falar de ser humano, da nossa condição, é falar da mesma realidade. É a nossa condição, é inerente à nossa condição humana. Mas nós fomos criados para algo maior, e por isso, há dentro do ser humano esse anseio pelo sempre. Mas o fim também, ele precisa ser administrado enquanto aceitação. Essa senhora que eu fui sepultar hoje, ela faleceu com 98 anos, mas viveu bem. Até outro dia ela era da Liga Católica, do movimento Liga Católica. Até outro dia foi aniversário da Liga Católica lá da paróquia, 117 anos, se não me engano, da Liga Católica. E ela ainda pediu para fazer a leitura na missa, e partiu. Mas ao mesmo tempo, e hoje eu ainda falava sobre isso lá no momento da despedida, ao mesmo tempo nós convivemos, o Brasil conviveu com esse fim inesperado da Marília Mendonça. Faz parte da nossa condição humana. Então o fim é condição. O fim é também finalidade. O fim, a finalidade de determinada situação. E quando nós não temos fim, a noção do fim enquanto finalidade, os outros fins ficam difíceis de administrar. A fé, a experiência de fé, ela deveria exatamente configurar em nós, formar em nós essa experiência de termos uma finalidade. Nós não somos um barco singrando nesse mundo sem rumo, sem direção. Nós temos uma finalidade, e Jesus aponta, quando Jesus, ele fala da transição, ele fala dessa condição, olha, até as estrelas vão cair, quer dizer, vocês vão provar um desmonte das realidades, mas então o Filho do Homem virá. Mantenham-se firmes, tenham finalidade. Mas será que eu tenho finalidade? Se realmente a experiência de fé, a minha experiência de Deus, ela me dá uma finalidade, eu vou administrar com mais serenidade
os outros fins na minha vida, que não significa que não seja fácil, que seja fácil. Mas eu não vou entrar num quadro de desespero, porque eu tenho a noção do fim enquanto finalidade. Eu sei para onde eu estou me dirigindo, e isso me dá esperança. E aí quando eu provo o término disso, término de uma relação, término de uma profissão, término, enfim, os términos todos, porque eu tenho uma finalidade, isso me faz caminhar, isso me faz ir em frente. E é um bom avaliador da qualidade da sua fé, você perceber quando esses fins chegam, como é que eu os estou vivendo. Mas tem horas que a gente não dá conta. O suicídio, que tem tocado também sacerdotes, tem preocupado isso. Um número relativo de sacerdotes que numa crise, num determinado momento, tiram a própria vida. Quando a pessoa, ela chega, parece que ela está numa situação que a única saída, o único fim, o único término possível para aquilo é eu dar um término. A finalidade acabou na minha vida, ela se apagou dos meus olhos, e eu só quero, porque a finalidade se apagou dos meus olhos, eu quero apenas olhar, eu me deparo apenas com o fim. Porque a finalidade está muito, e se eu sinto, meu irmão, isso é muito importante para cada um de nós, se eu sinto que a finalidade, o sentido último da minha vida, se ele está frágil, se ele está apagado, é necessário que eu busque ajuda para isso. Ajuda na fé, ajuda profissional, mas que eu não deixe que a finalidade se apague em mim, porque senão os outros fins ficam confusos, até quando se vê que a única saída diante de uma situação é a finalização, no sentido de término. Então, a fé é o horizonte de finalidade, é o que mostra o fim enquanto finalidade. Eu tenho um horizonte, eu sei para onde eu estou indo. E por fim, parece um trocadilho, né? E por fim, o fim é o começo. Jesus aponta isso no Evangelho também, ao dizer que o Filho do Homem vem, ele vem para transformar. Então, todo fim, nas nossas realidades pontuais, e na última realidade, que é a morte, é o começo. Então, se algo está chegando ao fim na tua vida, ou você precisa até apressar o fim, porque certas coisas, elas vão se perpetuando muito na nossa vida, porque a gente não sabe dar o corte. Já era para eu ter dado fim a essa situação. Sabe aquela história do homem que é meio violento com a mulher, e a mulher vai aguentando, não, ele está nervoso, não, ele está cansado, não, ele é assim mesmo, e vai deixando, e de repente acontece alguma coisa pior. Relacionamentos abusivos, sejam relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, sejam eles quais forem, alguns fins você precisa buscar e fazer o corte, porque cada fim, se realmente
eu tenho finalidade dentro de mim, eu percebo, não, isso aqui está chegando ao fim, mas é possível um começo, porque o fim é o começo. Isso nas minhas realidades aqui e aquele horizonte último que é a eternidade, a vida. Quando a gente morre aqui, a gente fecha os olhos aqui nesse plano, digamos, nós os abrimos no outro plano. Então, só para essa mensagem, diante dos textos que falam sobre isso, o fim enquanto término, o fim enquanto condição, o fim enquanto finalidade e o fim enquanto começo, um novo começo. E aí vem o desdobramento. O desdobramento que entre todas essas realidades, esses sentidos do fim, está o caminho. O nosso caminho, a nossa vida concreta, com as nossas histórias. E a história da igreja, a história da humanidade. E nesse caminho é que entra, então, a providência. E hoje a palavra, ela nos aponta 4 canais de providência. O primeiro, eu coloco na ordem, digamos assim, de qualidade, de qualificação. O primeiro é aquele que é contemplado na segunda leitura, em Hebreus, quando fala do sacerdócio de Cristo. A providência que Ele dá, Ele deu a vida por nós. Então, o sacrifício, Ele providenciou a nossa salvação, Ele realizou aquilo que nós não poderíamos realizar. Então, Jesus é o sumo e eterno sacerdote, e ao mesmo tempo é o cordeiro imolado, Ele é a providência manifesta de Deus. Então, a primeira providência, diga comigo, o sacerdócio de Cristo. É a primeira providência que a palavra nos mostra. A segunda é a palavra dele, quando diz ali que o céu e a terra vão passar, mas a minha palavra não vai passar. Então, a palavra dele é essa fonte de consolação, de força. Não vai passar, e não vai passar, não é só no sentido lá no final, digamos assim, não, se ela não vai passar pelos séculos afora, ela não passa hoje. Isso significa que a palavra hoje é providência, é cura, é restauração, é alimento, é fortaleza, é cuidado dele. E por isso eu digo para você, quanta providência divina você está perdendo por não se apoiar na palavra, por não ler a palavra, por não rezar a palavra, por não se nutrir da palavra. Você está perdendo providência no teu caminho espiritual. Assim como o sacerdócio de Cristo, que subsiste no sacerdócio da igreja. O sacerdócio católico, o sacerdócio na igreja, ele é uma participação no único sacerdócio de Cristo. Então, o sacerdócio, a palavra, aí vem uma outra providência que ele falou que ia enviar. Será que alguém saberia me falar? Está na liturgia de hoje. Qual que é uma outra providência que ele falou que iria vir para nos ajudar? Se ele chegou a prestar atenção, como a gente não tem um folheto, uma coisa assim, você terá que ter acompanhado bem lá. Alguém saberia me falar? Fala. A irmã que falou ali. Os anjos. Mas até antes dos anjos, é anjo também. Esse até é o quarto que eu ia falar. Os anjos, a senhora falou bem. O arcanjo Miguel,
A primeira leitura lá de Daniel fala, então virá o príncipe do vosso povo. Então, nessa batalha, viver é uma batalha, a gente tem que viver, conviver com essas situações todas, mas olha, vai se levantar Miguel, o principal dos vossos príncipes, dos vossos chefes. Miguel vai estar com vocês, a importância do arcanjo Miguel. Você é devoto de São Miguel? De pedir a intercessão do arcanjo Miguel para suas batalhas? Vai se levantar Miguel. Então, meu irmão, minha irmã, para que lutar sozinho? Para que passar pelas suas batalhas sozinho, se você tem Miguel junto de você, como príncipe da igreja, esse arcanjo? E aí o quarto, foi o que a irmã falou, Miguel é um anjo. Na verdade, só um pouco, para vocês considerarem, porque isso, vocês sabem, isso dentro da angelologia, dos estudiosos dos anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, na verdade, dentro da hierarquia, eles são chamados de arcanjos, mas eles não são arcanjos, eles são serafins. São Miguel arcanjo é um serafim, da hierarquia celestial, ele participa da intimidade. Rafael diz, eu sou um dos 7 que assistimos diante do trono de Deus. Na hierarquia angelical, os que assistem junto do trono de Deus, mais próximos da divindade, são os serafins. Então Miguel, Gabriel e Rafael, arcanjo, são serafins, são da mais alta hierarquia e da mais alta participação da vida de Deus. Então Miguel, olha bem, aquele que lutou contra um querubim, que era Lúcifer, Miguel está junto de nós, e junto dele os anjos. Então os anjos virão e os anjos já estão. Faça amizade com os anjos. Quem não tem amizade com os anjos, primeiro o seu anjo de guarda, né? Você se lembra do seu anjo de guarda? Você sabe que São João 23, que a gente acabou de celebrar, ele dizia que ele nunca ia para conversar com um chefe de nação, sem antes pedir para o anjo de guarda dele conversar com o anjo de guarda daquele líder lá para intermediar. Então pedir a intercessão do arcanjo e dos anjos, porque ajudam. E aí vem mais 2 pontos de providência que não estão diretamente na liturgia de hoje, mas que faz parte do Evangelho, onde está Maria. Quando a gente vê aquele grande ícone da providência mariana, que são as bodas de Caná, a gente vê ali como Maria foi providência. E é interessante, eu não vou fazer essa leitura agora, mas a partir desses 4 pontos que eu falei do fim, você pode ler o texto das bodas de Caná com essas 4 chaves do fim. Olha bem, chegou ao fim o vinho. Jesus ali tinha uma finalidade. Ele lembra que enfim, não dá para eu, mas se alguém tiver uma curiosidade, tenta ler as bodas de Caná a partir dessas 4 chaves do fim, que você vai perceber como está lá. Você pode ler. E Maria, como um canal da providência que ela foi, e que é para nós. E por fim, que é o 6º ponto da providência, os irmãos, a vida em igreja. Por isso, queridos, eu posso dizer assim: nós temos providência enquanto nos deparamos com o fim. Nós temos providência quando nos deparamos com o fim, seja esse fim o que for. Vamos repetir essa frase que eu falei? Nós temos providência
quando nos deparamos com o fim. Mais uma vez, nós temos providência quando nos deparamos com o fim. A gente vai, fica de pé, a gente vai se preparar para cantar a ladainha de Nossa Senhora. Mas pensa um pouco nisso. Existe algum fim aí que você passou, ou que sei lá, está para passar? Saiba que nunca vai faltar a providência. Feche os seus olhos, toma consciência disso. O fim, quando alguma realidade terminar, o fim, que é a sua condição humana, faz parte do nosso ser. O fim, enquanto a nossa fé, a finalidade, o objetivo da nossa vida. O fim, porque Deus providencia um novo começo. Vamos pedir a intercessão da Mãe Santíssima. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo, intercedei por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe de misericórdia, rogai por nós. Mãe da divina graça, rogai por nós. Mãe da esperança, intercedei por nós. Mãe puríssima, rogai por nós. Mãe castíssima, rogai por nós. Mãe sempre virgem, rogai por nós.
Imaculada, intercedei por nós. Mãe digna de amor, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, intercedei por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, intercedei por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho da perfeição, intercedei por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Fonte de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, intercedei por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Tabernáculo da eterna glória, rogai por nós. Moradia consagrada a Deus, rogai por nós. Rosa mística, intercedei por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, intercedei por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, intercedei por nós. Conforto dos migrantes, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, intercedei por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas,
rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, intercedei por nós. Rainha dos confessores da fé, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, intercedei por nós. Rainha assunta aos céus, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da família, rogai por nós. Rainha da paz, intercedei por nós. Senhora da Conceição, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. pedindo